eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 112. Vamos fazer uma leitura alternada deste Salmo. Caso a sua versão não seja a NVI, você pode acompanhar a leitura aqui na projeção. Mas eu lhe convido a abrir a sua própria Bíblia e acompanhar junto conosco a leitura. Salmo 112. Lerei os versículos ímpares e os irmãos leem os pares. Diz a palavra de Deus: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens simples. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o ímpio, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. Todos juntos, versículo 10. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Senhor, nós queremos te adorar neste dia santo. Estamos reunidos aqui, ó Deus, confiantes de que em Cristo nós somos justos. Nos ajuda, ó Deus, a te dar o devido louvor, a te adorar como tu és digno de receber neste dia. Que os nossos corações estejam dedicados a ti, que nosso pensamento se volte para ti, que assim nós te louvemos, ó Deus, pois tu és o nosso Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar Jesus em tua presença, em preparação para o grande dia em que estaremos fisicamente na presença dele. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Com palmas, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença
reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos diante daquele que é o Filho de Deus, exaltado e glorioso. Cantemos a Ele. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas e nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz, ele é a luz que brilha na escuridão e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Veja,
canção que honre o peso da tua glória. Palavras não podem expressar quão grande é a tua beleza. Levante a sua voz e cante isso a Ele. Tu és incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, Senhor. Não há pecador além da tua infinita misericórdia. Como posso te agradecer por tão grande amor que tens por mim? Tu és incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Se Ele é tudo que você tem, cante. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Tu és incomparável. Jesus, te amamos, te adoramos, 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 Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo
Este agora é um momento de oração ao Senhor. Sente o seu lugar e aproveite-o para buscá-lo. Clame a Ele pelo perdão dos seus pecados, confiando que Ele é misericordioso para perdoar. Senhor Deus, eterno e imutável, te buscamos hoje por meio de Cristo Jesus, o glorioso Filho do homem, descrito pelo apóstolo João, com cabelos brancos como a neve, olhos semelhantes a fogo, pés como bronze e voz como a de muitas águas, exaltado acima de todo o universo, em temor a Ele, que é santo e justo, confessamos os nossos pecados. Senhor, confessamos que nem sempre nos submetemos ao senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Cristo é Senhor sobre a família, sobre o trabalho, sobre a igreja e sobre o mundo, mas ao invés de temê-lo, nos preocupamos com o que os homens pensarão, e assim deixamos de fazer a vontade dEle. Perdoe-nos por isso, Pai, e livra-nos de agir com indiferença aos preceitos de Deus para toda a nossa vida. Ajuda-nos a reconhecer a autoridade final de Cristo e a viver piedosamente, para que dessa forma possamos obedecê-lo e glorificá-lo. Senhor, nós também reconhecemos que por vezes somos tentados pelo medo de diversas formas. Temos medo das circunstâncias da vida quando sabemos que Cristo a governa. Temos medo da condenação quando já somos salvos. E temos medo da morte quando sabemos que viveremos eternamente. Ó Deus, Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Dá que essas virtudes se manifestem em nosso viver diário, e que tanto nas vitórias como também no sofrimento, Cristo seja conhecido por nosso testemunho. Sabemos que por causa de Cristo temos o perdão dos nossos pecados, pois Ele, que é o primeiro e o último, é o Cordeiro que esteve morto, mas agora vive para todo sempre. É em nome dele que oramos. Amém. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Um bom dia a todos. Que alegria estarmos aqui reunidos para prestar culto ao nosso Deus, o Deus que conosco fez aliança. Nós somos o seu povo e Ele é o nosso Deus, amém? Eu quero chamar a sua atenção para alguns avisos que se encontram no boletim. Em primeiro lugar, no próximo domingo, as nossas atividades relacionadas à EBD vão retornar. Nós vamos ter 2 salas, uma sala para jovens e adultos que vai acontecer aqui no templo, e eles vão estudar sobre os fundamentos da fé, as doutrinas centrais da fé cristã. E os adolescentes vão se reunir na sala, numa sala do nosso prédio aqui, para aprender a respeito do Deus presente e percorrer vários textos da Escritura que falam a respeito da mensagem da Bíblia e do Deus que se revela. Então se programe, se organize com a família, para a partir do próximo domingo passar mais um tempo aqui conosco,
gastando tempo e aprendendo mais da palavra de Deus, amém? E ainda sobre retorno de atividades, irmãos, eu queria chamar a atenção dos pais. A partir da próxima semana, as atividades relacionadas à live, à UPA, são os adolescentes da nossa igreja, vão retornar. Nós vamos ter uma programação aqui na sexta, a partir das 19 horas. E eu queria contar com a colaboração dos irmãos que têm filhos adolescentes. Irmãos, depois do ministério infantil, o ministério de adolescentes é o ministério mais dependente da nossa igreja. Porque se os pais não contribuírem, se os pais não se engajarem, abraçarem as atividades do ministério, de nada adianta eu vir, os irmãos virem, se prepararem com carinho, enfim. Então eu conto com a colaboração de vocês. Se vocês têm interesse em ver os seus filhos participando, engajados nesse ministério, me procurem ao final, para eu colocar vocês à parte, quem sabe colocar o contato de vocês no grupo, para servirmos ao bem dos nossos adolescentes. Amém? O conselho da nossa igreja também pede aos membros que voltem ao portal Eclesia, onde a gente estava fazendo as reservas para o culto, para concluírem o cadastro. É importante que tenham uma foto sua e que as demais informações lá estejam presentes, para que o conselho esteja à parte dos seus membros e que assim fique melhor de acompanhá-los. E por fim, um aviso aos pais, irmãos. O conselho da igreja, seus pastores pedem aos pais que durante o culto estejam ensinando os seus filhos a respeito do que está acontecendo aqui, dos elementos de culto. É fato que o modelo de culto das crianças é o culto dos pais. Então as crianças vão aprender a prestar culto a Deus, a se comportar aqui com reverência, com temor, observando os seus pais. Então pedimos que os pais façam isso. Alguns já fazem, é possível observar. E que ao término do culto, os pais estejam atentos às suas crianças. Por quê, irmãos? Porque nós ainda estamos em fase de construção. E alguns diáconos já presenciaram algumas crianças caminhando por esta parte aqui que fica ao redor da tenda. Aqui atrás, essa altura chega a mais ou menos 1,5 m, então seu filho pode se machucar. Os diáconos já presenciaram também crianças chutando a tenda, jogando pedras contra a tenda. Então, a gente sabe que elas são agitadas, que elas têm muita energia, mas é importante que nós ensinemos a cuidar, a zelar pelo nosso espaço de culto. Amém? Então, nós contamos com a colaboração dos irmãos, com esse esforço. Amém? Vamos a mais uma oração? Eu convido você a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, para nos dirigirmos ao Senhor em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado, ó Deus, e exaltado é o teu nome entre todos os nomes, Senhor. Deus, tu és santo, tu és poderoso, Senhor, eterno e elevado acima de tudo e de todos. Mas por meio de Jesus Cristo, a tua palavra nos diz que tu és um Deus acessível e um Deus presente. Na tua providência, Senhor, o Senhor tem governado e cuidado de cada detalhe das nossas vidas. O Senhor tem olhado com um olhar amoroso e paternal para cada uma das ovelhas por quem Cristo derramou o seu sangue. Nós nos achegamos a Ti nesta manhã certos de que o Senhor está perto de todos os que invocam o Teu nome, de todos os que o invocam com sinceridade. Nós reconhecemos o bem que o Senhor nos tem feito, ó Deus, por isso queremos render graças ao Teu nome. Nós queremos Te bendizer pelos 162 anos de fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil, Senhor. A primeira denominação reformada a chegar no nosso país. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por fazermos parte de uma denominação zelosa, fiel à Tua palavra, comprometida com o Evangelho e com o cuidado dos seus membros, Senhor. Dá com que a Igreja Presbiteriana do Brasil, especialmente a nossa igreja, continue sendo uma bênção, Senhor, para a glória do Teu nome e para o bem da nossa nação. Nós também queremos, Senhor, render graças a Ti pelo casamento dos nossos irmãos Humberto e Ellen, que na última sexta-feira se casaram diante de Ti, de familiares e de amigos queridos. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os Teus filhos, faze-os felizes no Senhor e ajuda-os a cumprirem com os deveres e papéis que o Senhor determinou na Tua palavra.
Além de agradecer, Senhor, queremos apresentar as nossas petições ao Senhor. Queremos te pedir pelo retorno da nossa escola bíblica dominical. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda os líderes, os mestres desta igreja a instruírem este povo segundo as Escrituras Sagradas, ó Deus. Que este povo, que as ovelhas que aqui se reúnem possam crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Que tenhamos momentos proveitosos, Senhor, de crescimento e de edificação, por favor, Senhor. Queremos te pedir também pelo irmão Esdras, o pai de Sabrina, que se encontra enfermo. Ó Deus, restaura o vigor do teu irmão, do nosso irmão, anima o seu coração, fortalece a sua fé e dos seus familiares. Nós nos recordamos também de todos os demais enfermos, das pessoas que estão sofrendo com algum tipo de doença por causa do Covid, e tem misericórdia delas, Senhor. Derrama sobre elas a tua graça. Por fim, Senhor, te peço pelo ofertório, ajuda-nos a colocar diante de ti as nossas ofertas como um ato de culto. Ensina-nos a reconhecer os nossos bens como vindos das tuas mãos, Senhor. Nos dá alegria de contribuirmos com o avanço do teu evangelho e com a manutenção dos trabalhos desta casa, Senhor. Oramos a ti na certeza de que as nossas petições chegam aos teus ouvidos e de que tudo o que pedimos no nome de Jesus Cristo nos será concedido, se for feito de acordo com a tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tribulações e afligir
venceu, na cruz o seu sangue verteu, nos fez seu povo vencedor. Quem pode resistir do Salvador? A nossa esperança está em ti, Cordeiro Santo, és força pra seguir, és paz, consolo, abrigo, és vencedor. Quem pode resistir do Salvador? A nossa esperança está em ti, Cordeiro Santo, és força pra seguir, és paz, consolo, abrigo, és vencedor. Quem pode resistir o Salvador? A nossa esperança está em ti, Cordeiro Santo, és força pra seguir, és paz, consolo, abrigo, és vencedor. Graça e paz, queridos irmãos. Eis o Cristo, a quem cantamos e por quem estamos aqui. Eu quero convidar as nossas crianças de 2 a 10 anos, todas as crianças que estão conosco de 2 a 10 anos, vão seguir com os nossos professores e diáconos que estão ali à porta de entrada. Se você estava se perguntando que música nova é esta, foi o presbítero Tiago, viu, irmãos? Ficou não. Ótimo, obrigado. Além de compor essa canção que a gente acabou de cantar, nosso irmão lembrou de um aviso muito importante. No pós-culto, nós teremos uma breve palavra com a comissão financeira de nossa igreja. Os relatórios detalhados já estão impressos e afixados ali à entrada do nosso prédio, do anexo aqui. E logo depois do culto, a comissão terá um tempo para nos apresentar um relatório parcial só da campanha. O que é que nós conseguimos levantar, o que ainda vamos receber e o que precisamos investir também neste segundo semestre. Então, ao término, por favor, não vá embora, fique para ouvir e para tomar conhecimento e para participar conosco, certo? Vamos abrir agora a palavra do nosso Deus, queridos. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1, nós vamos estudar do verso 9 ao verso de número 20. Você já deve ter ouvido falar, ou mesmo lido, O Peregrino de John Bunyan. O que talvez não saiba é que o livro foi escrito na prisão e que durante os 12 anos em que esteve preso na Inglaterra por pregar o Evangelho, Bunyan escreveu outros 57 livros, tratados teológicos, coleções de poemas, contos infantis e, principalmente,
exposições bíblicas que tinham por propósito encorajar os irmãos de sua congregação. Destas exposições, enquanto tratava do sofrimento, eu quero destacar o seguinte. Bunyan escreveu: não poderíamos viver sem tais mudanças da mão do Senhor. Nossa natureza carnal cresceria excessivamente se não tivéssemos invernos no tempo apropriado. Diz-se que em alguns países as árvores crescem, mas não produzem frutos, pois não há inverno ali. O sofrimento, portanto, não é apenas normal, queridos, para o crente. E de acordo com John Bunyan, o sofrimento é essencial para o crescimento. Não é algo do tipo, talvez você passe por um inverno na vida. É algo muito mais assim. Certamente, para o seu crescimento, você terá de enfrentar alguns invernos. Certo, pastor? Mas como enfrentá-los? Como lidar com os dias frios e escuros da caminhada, irmãos? Onde encontrar encorajamento em tais dias? Uma resposta é no Apocalipse. Exilado, João recebeu encorajamento suficiente para si e para os irmãos para quem escreveu. E é sobre este encorajamento que eu quero tratar com vocês neste dia. E para começar, eu quero ler o verso de número 17. Capítulo 1 e verso 17. O texto inspirado registra: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este enorme presente que temos de fazer parte de uma reunião santa que tem por propósito exaltar e louvar o Teu nome. Muito obrigado. Agora que nos aproximamos da pregação de Tua palavra, nós te rogamos pela bênção que está aqui no livro de Apocalipse prometida. Ouvimos semana passada: feliz o que lê, e felizes são os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Nós pedimos, ó Espírito, ajude-nos. Nós queremos ler, compreender e guardar no coração todas as verdades que nos serão apresentadas hoje. Estamos em Tua dependência, contamos com Teu auxílio e pedimos tudo isso, ó Deus e Pai, em nome de Teu Filho amado, nosso Salvador bendito Jesus. Amém. No primeiro sermão da série, nós tratamos em nossa introdução de uma questão mais geral: como lemos o Apocalipse. Os cristãos reformados, eu disse, em sua maioria, são idealistas, o que significa que tratam o Apocalipse como uma representação simbólica do conflito da igreja através dos séculos. Não é algo que só aconteceu ontem e não é algo que só acontecerá amanhã. Neste sermão, queridos, eu quero ser um pouco mais específico, perguntando
como lemos ou como interpretamos os símbolos do Apocalipse. 3 rápidas sugestões. A primeira: não separe os detalhes do símbolo, tentando lhes dar um significado ou uma interpretação mais profunda ou atual. Não. Como norma, os detalhes pertencem ao símbolo. Talvez não tenham significado algum à parte dele. Então, primeiro, pergunte-se: o que é que eu estou vendo? Qual é a figura toda? Qual é a mensagem central? Qual é a impressão que este símbolo causa sobre mim? Primeira coisa. Segunda sugestão: lembre-se, os símbolos se referem não a acontecimentos históricos específicos. Eles se referem a princípios que perduram e que estão em ação durante todo o espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É possível que um símbolo esteja falando para todas as gerações de crentes e não apenas para uma. E por fim, terceira sugestão: tenhamos em mente o seguinte: os símbolos do Apocalipse, como colocou um comentarista, nascem do subsolo das Escrituras. Ou seja, eles vêm das muitas referências e alusões ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Neste sentido, a revelação do Apocalipse não é completamente nova. Ela depende de muito que já foi revelado. E lembrem-se, seu propósito não é matar nossa curiosidade quanto aos dias futuros e finais. Como ouvimos semana passada, o objetivo deste livro é encorajar a igreja militante e sofredora de todas as eras. E como ouviremos agora, o Senhor está aqui nos chamando à perseverança, mesmo em meio aos sofrimentos e dificuldades desta vida. A pergunta então que precisamos fazer é: como, pastor? Como perseveramos na fé em dias frios, em dias escuros, em dias de tribulação, onde encontramos encorajamento para prosseguir? Bem, esta porção pode ser extremamente abençoadora, irmãos. Consideremos, inicialmente, um testemunho encorajador. Eu me refiro ao testemunho do apóstolo João, que no verso 9 escreve, volte seus olhos para o texto: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. De trás para frente, queridos, João está preso, não porque cometeu algum crime hediondo. João está preso, exilado na ilha de Pátimos, porque foi fiel à palavra de Deus, foi fiel ao testemunho de Cristo. E não se trata de algo surpreendente, nem no primeiro século de João, nem no século 17 de John Bunyan, nem no nosso 21. O apóstolo Pedro já tinha escrito: nós não devemos nos surpreender com o fogo da provação. Neste sentido, o apóstolo está vivendo aqui
o que todo crente vai viver em alguma medida. Por isso ele se apresenta como nosso irmão e companheiro. Em que ele é nosso irmão e companheiro? Ele define nossa relação em 3 palavras: sofrimento, reino e perseverança. Como ouvimos no último domingo, por meio de seu sangue, Jesus não apenas nos libertou da condenação do pecado, Ele nos fez um reino de sacerdotes, somos membros de um mesmo reino, o reino de Deus. Agora, diferentemente do que pensavam os judeus dos dias de João, e do que pregam os pregadores da prosperidade dos nossos dias, o caminho deste reino é feito por sofrimento ou tribulação, em outras versões. E se a tribulação, irmãos, é a avenida que nos levará à experiência plena do reino de Deus na glória, o modo como viajamos é a perseverança dos santos. Nós somos irmãos e companheiros no reino, nos sofrimentos e na perseverança dos santos. Seja qual for a tribulação, o que João está dizendo é: os crentes vão perseverar até o fim. Era o que ele fazia na ilha de Pátimos. Foi quando, verso 10, no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. João está longe de sua igreja, de seus irmãos, da comunhão dos santos. Mas no dia do Senhor, no domingo, ele se aproximava de Deus em adoração, irmãos. De repente, como escreve um comentarista, a terra pareceu fugir-lhe aos pés, e sua alma foi liberada dos grilhões do tempo e do espaço. Subitamente ele foi levado, como Ezequiel antes dele, a uma experiência espiritual, mas real e poderosa como seu Salvador. E o que João ouviu do Salvador, que tinha voz forte, como o som de trombeta, as palavras de Jesus estão no verso 11. O Senhor lhe disse: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bem, nós já sabemos que, embora sejam igrejas reais, os primeiros e imediatos destinatários desta carta ou deste livro, a carta de amor de Cristo no Apocalipse é destinada a todas as igrejas, ou seja, as 7 igrejas da Ásia representam a totalidade da igreja de Cristo. Já sabemos disso. O que é interessante agora, o que é digno de nota é o seguinte, irmãos. João não está escrevendo a partir de sua própria imaginação. O Apocalipse não é fruto de sua caneta. Ele não está escrevendo ou criando o que estamos lendo aqui. Ele escreve o que recebeu de Jesus. Ele escreve em obediência à voz do Senhor. Será que, como ele, nós obedecemos à voz do Senhor?
na família, na igreja e no mundo, queridos. Porque pais cansados de tanto trabalhar insistem em discipular seus filhos. Porque casais crentes, embora briguem no relacionamento, jamais cogitam o divórcio. Porque pastores pregam o evangelho em uma época hostil à fé. Porque igrejas adoram ao Senhor de modo simples, em um tempo de tanto entretenimento mundano em outras igrejas. Não é porque sempre estamos dispostos, não é porque sempre sentimos vontade de fazê-lo. É uma questão de obediência, irmãos. Como João, que escreve por obediência à voz de Cristo. Maridos amam suas esposas, esposas se submetem a seus maridos, filhos obedecem a pais e crentes levam seu testemunho a sério no mundo, primeiro em gratidão e depois em obediência à voz do nosso Rei. É o que importa agora. Nossa fé e prática, como costumamos dizer, estão submetidos ao senhorio e à voz do Rei da Glória que fala sobre nós com voz forte como o som de trombeta. Posso ouvir um amém? Dito isso, irmãos, obedecer a Deus, à voz de Cristo, não significa que a viagem será fácil, ou que não enfrentaremos turbulências. Ou você acha que eu estou errado? Ou você é do time daqueles que aguardam ser arrebatados antes da grande tribulação? Nada poderia ser mais contrário à mensagem deste livro, viu? João está exilado por Cristo. Os crentes do primeiro século estão sendo devorados pelas feras. Se você perguntasse aos irmãos, e a grande tribulação vai chegar quando? Eles diriam, nós já estamos nela, ó, há décadas. Por que você acha que seremos poupados? Somos melhores do que eles? Pedro morreu de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. João, o mais velho dos apóstolos, está preso numa ilha distante. Não sei se é a melhor mensagem para começar uma série, mas a verdade é, você é crente? Prepare-se. Você vai sofrer neste mundo, até que chegue a plenitude do reino de Deus. Por que vamos sofrer, pastor? Porque vivemos uma dupla cidadania, queridos. Nós somos membros do reino de Deus. Este reino está em atuação nos nossos corações, casas, igrejas e ações, é verdade. Mas ainda somos membros do reino dos homens. Os dois colidem muitas vezes. O reino dos homens será inúmeras vezes e de diversas formas hostil aos princípios, valores e membros do reino de Deus. Se esta é a realidade, como sofremos melhor? Ou como não apenas suportamos, mas também triunfamos na tribulação? 3 rápidas sugestões que saltam destes primeiros versos, queridos. A primeira, abrace de uma vez uma teologia saudável, meu irmão. Pare de brincar com triunfalismo. Pare de ouvir pregadores da prosperidade. Expulse-os de sua casa, queime os seus livros, mude o canal de televisão. Eles estão enganando você, perturbando a sua mente, enchendo-lo de esperança falsa.
Para além deles, não cultive no coração a mensagem de facilidade deste mundo. Se os pregadores da prosperidade têm um falso evangelho, muitos incrédulos também têm os seus. E a cada dia, eles nos pregam uma nova mensagem de felicidade fácil na vida. Um dia é corra na praia de manhã, no outro é corra à noite. Viaje, come isso, faz aquilo. Meu irmão, fique com o que você tem na Escritura. Você estará mais bem preparado, vai se decepcionar menos. Segunda sugestão: resolva, decida congregar. Viver como uma igreja saudável. Uma igreja saudável, além de lhe apresentar a doutrina pura da palavra, vai ajudá-lo a valorizar este dia, o dia que se chama pelo nome do nosso Deus. É uma bênção, irmãos. É um presente do Senhor. É uma graça que Ele nos concede, não uma vez por ano, como as férias que temos do trabalho, mas uma vez a cada semana. Ele nos dá tempo para descansar das lutas desta vida. Ele nos promove um espaço e um tempo para um encontro espiritual com Ele. O apóstolo estava distante dos irmãos, mas Cristo estava perto dele no dia do Senhor. Ele sempre estará perto de todos aqueles que levam este dia a sério, irmãos. E uma última sugestão: por melhor que seja o culto, não se dê por satisfeito com ele. Nós precisamos ser irmãos e companheiros de jornada, no reino, na tribulação e na perseverança. Em alguns momentos você vai ajudar os irmãos, em outros os irmãos vão ajudar você. Sim, louvado seja o Senhor pelas canções da nossa igreja. Louvado seja o Senhor pelas exposições da nossa igreja. São dádivas de Deus mesmo. Mas se é tudo que você tem, você não está experimentando tudo o que Deus tem para você na igreja. Decida conhecer um pequeno grupo. Pergunte à pessoa que lhe trouxe, ou àquela pessoa que é mais próxima, onde tem um pequeno grupo com quem eu posso me tornar companheiro de jornada. Abra a sua casa para irmãos da igreja, não só para colegas de trabalho, não só para familiares. Receba irmãos da sua família de fé, aceite os seus convites. Não se acostume com o status de congregante, espectador de culto dominical. Se é o que você quer, bem, eu sinto muito, você estará perdendo muita coisa. Mas o desejo do conselho desta igreja é: nós precisamos ser uma família de fé, irmãos. Companheiros de jornada no reino, na tribulação e na perseverança. Nós ouvimos primeiro acerca do testemunho encorajador de João. Agora, ouçamos sobre a visão encorajadora que ele recebeu. Verso de número 12. João escreve: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro.
João só ouvirá a interpretação desta visão mais tarde. Ele ainda não sabe que se trata da igreja de Cristo. O que provavelmente veio à mente dele foi: eu estou em algum lugar sagrado, do tipo o tabernáculo de Moisés, ou o templo de Salomão, ou o novo templo profetizado por Zacarias. E o que vem depois, pastor? Pensando no que ouvimos sobre a interpretação dos símbolos, vamos ler de uma vez, do 13 ao 16. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, como uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Outra vez, João está em algum lugar sagrado. Só que seus olhos não param na mobília do templo ou do tabernáculo. Sua visão, irmãos, é arrebatada por alguém que anda entre os candelabros. De quem estamos falando? Um comentarista escreve: entre os candelabros João vê. Que precipitação de memória e arrebatamento de surpresa. O próprio Salvador em cujo peito reclinara. É o mesmo Redentor, irmãos. Só que com uma imensa diferença. Ele não está mais em seu estado de humilhação. Cristo morreu, ressuscitou ao 3º dia, ascendeu aos céus e, como diz Paulo aos Filipenses lá, ele foi exaltado à mais alta posição do universo. Então quem é este? É Cristo, o exaltado. E como é que João o descreve? Cristo é o Filho do homem, sobre quem Daniel profetizou. Não se trata de uma indicação da humanidade de Cristo. Sim, ele foi homem. Mas o que temos aqui é um título messiânico. O profeta Daniel recebeu a visão de que nos últimos dias o Filho do Homem desceria para destronar os reinos deste mundo e estabelecer o seu reino para sempre. É o que João está vendo. É o que Zacarias também profetizou, irmãos. De acordo com este, o Messias edificaria seu novo templo, seu povo, e seria para este rei e sacerdote eternos. E é o que temos aqui. As roupas do Cristo exaltado nos lembram os sacerdotes do Antigo Testamento, vestido longo e ouro em torno de seu peito. E a aparência do Cristo exaltado deve nos fazer pensar em seu governo real e vitorioso. Seus cabelos são puros, seus olhos veem a tudo, seus pés são firmes, sua voz é poderosa e sua face é gloriosa. Com a mão direita ele domina
e de sua boca sai uma espada para guerrear contra todos os seus inimigos. É uma visão e tanto, irmãos. Como podemos aproveitá-la ao máximo, pastor? Como tirar encorajamento desta visão? Vamos aplicar esta passagem tendo em mente a relação do Cristo exaltado com a igreja sofredora na terra. Primeiro, lembre-se disso. Só Cristo reina na igreja. A igreja não está sob a autoridade de um rei, não está sob a autoridade de um presidente. E a igreja de Cristo tampouco está sob a autoridade de um líder religioso. Na igreja do Senhor, Cristo reina hoje, irmãos, por meio de seu Espírito e de sua palavra. Pastor, é ponto pacífico. Você que pensa. É pouca coisa. É não, irmãos. Por que não? Porque nós vivemos sob o constante ataque e convites deste mundo. Abracem nossas mudanças, abracem os nossos ideais, abandonem a tradição da igreja e sejam como nós. Bem, se fosse apenas a tradição da igreja e estivesse errada, nós abandonaríamos. Mas a Bíblia não é a tradição da igreja. A Bíblia é a voz do nosso rei, irmãos. Por vezes, teremos que imitar os apóstolos João e Pedro. Teremos de desobedecer aos homens para obedecer somente ao rei. E é óbvio, nós vamos pagar por isso. Nós vamos sofrer por isso. No trabalho, na família e na escola. Mas lembre-se, Cristo não apenas reina na igreja. Segundo esta visão, Cristo também cuida de sua igreja. O Cristo exaltado não está apenas na glória dos céus, irmãos. Por meio de seu Espírito, Ele passeia entre o candelabro hoje. Ele está conosco. Só isto deveria expulsar do seu coração o desigrejado que tem tentado você. Sabe o que é um desigrejado, né? É alguém que diz ter se decepcionado com a igreja. Logicamente eu fico pensando, e você? Ninguém se decepciona com você não, bonitão? Só a igreja tem pecado? Só a igreja erra? Você não peca? Você não erra? Você também não tem seus pecados contra a igreja? Bem, logicamente, biblicamente é o seguinte: a igreja até pode não ser tão bela quanto deveria ser momentaneamente. É verdade. Só que tem um porém. Cristo não resolveu se divorciar dela. Ele não vai abandoná-la. Ele não vai casar com outra noiva. Ele vai se casar com a igreja. Um comentarista escreve o seguinte: as igrejas em geral pobres, falando das 7 igrejas do Apocalipse, muitas vezes eram sórdidas e carentes de fé, mas foi precisamente nesse contexto que Deus escolheu mostrar Cristo na forma magnífica de Filho de Homem. E não deveria causar surpresa, pois ele nasceu numa manjedoura e morreu em uma cruz. Deus colocou seu Filho entre os simples e pecadores. E por enquanto, ele nunca será encontrado em outro contexto. Sua revelação não foi atrapalhada nem comprometida pela associação com a igreja. Muito pelo contrário.
Jesus insiste em estar com ela até o fim dos tempos. E Ele está conosco para cuidar de sua igreja. Pense no conforto, irmãos, desta visão para João. Pense no encorajamento dos crentes que primeiro leram o Apocalipse e que se sentiam abandonados, desprovidos, pobres e fracos diante dos poderes deste mundo. Mas aqui o Cristo exaltado diz à igreja: eu sempre estarei com vocês. Eu vou cuidar de vocês. O Senhor está conosco, queridos. Jamais nos abandonará. Cristo cuidará de sua igreja até o fim. Cristo reina na igreja, Cristo está com a igreja. E para concluir esta divisão, não o sermão ainda, viu? Só esta divisão. Cristo dá poder à sua igreja. Na visão de Zacarias, que certamente está presente também aqui, os candelabros do novo templo recebiam um óleo de 2 árvores que apontavam para o Messias, ou para o Salvador. De igual modo, irmãos, o poder da igreja para testemunhar e ser fiel no mundo vem do Espírito Santo, a quem o Cristo exaltado enviou no dia de Pentecostes para fortalecer e equipar a igreja. Qual é a implicação, pastor? Nosso poder, queridos, não vem de recursos financeiros, de personalidades carismáticas, de programas de marketing muito bem elaborados, ou de cultos cheios de entretenimento mundano. Pastor, essas coisas podem atrair muitas pessoas? Podem e fazem. Igrejas assim crescem certamente, você conhece várias. A pergunta, porém, é: as pessoas estão verdadeiramente nascendo de novo para Deus? Estão se arrependendo de seus pecados? Entrando em um relacionamento verdadeiro, real e transformador com Cristo? A igreja está crescendo aos olhos de Deus em piedade e santidade, ou apenas aos olhos dos homens em poder e exibição de glória humana? Nosso poder, queridos, não vem do que podemos encontrar no mundo. Nosso poder vem do Cristo exaltado, que nos deu seu Espírito para estar conosco. Andemos na dependência dele e rogando pelo poder do alto. Ainda precisamos perguntar: de quem é a luz que está brilhando? Na igreja, na sua família e na sua carreira profissional. Sim, a igreja é o candelabro. Podemos dizer que os crentes da igreja são as velas deste candelabro. É verdade. Mas que jamais nos esqueçamos: nossa luz não é natural. Ela é derivada. Ela pertence a Cristo. E ela vem de Cristo. Por isso, irmãos, toda glória pelo que acontece na igreja, pelo que acontece na sua vida privada, pelo que acontece no seu ambiente de trabalho, toda glória deve ser dada somente a Ele. Não é o nome de nossa igreja que deve se tornar famoso em João Pessoa. É o nome de Cristo. Nós não queremos plantar 100 igrejas ou 100 IPBS para dizer aos homens que nós somos poderosos.
Nenhuma outra igreja que plantamos ou ajudamos a plantar tem o nosso nome. Nós não queremos erigir um império humano. Nós plantamos igrejas para que mais pessoas venham ao conhecimento de Cristo e se dobrem a Ele em louvor e glória. No seu testemunho do trabalho, irmãos, na faculdade, no dia de pegar o diploma, de receber a promoção, de ser parabenizado, não bata no peito e diga: fui eu, sozinho. Não dê crédito demais à sua força, ao seu tempo de estudo, à sua inteligência. Aproveite a oportunidade para dizer: toda glória a Ele. Foi Ele quem me deu oportunidade e força para chegar aqui. É dele que vem nosso poder, irmãos. É dele que vem nossa luz. Portanto, só a Ele, glória e louvor para sempre. Para terminar, queridos, além do testemunho e da visão, nós ainda podemos ouvir aqui sobre uma palavra encorajadora. Verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Você não acha isso curioso? João não saltou de alegria ao se deparar com o Cristo exaltado. Ele caiu como morto. E não foi o único. Antes dele, Jó, Daniel, Isaías, Pedro, todos viveram experiências semelhantes. Por exemplo, quando teve a visão do trono exaltado de Deus, Isaías gritou: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei da Glória. Quando Pedro presenciou o que chamamos de pesca maravilhosa, ele disse a Jesus: afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. É o que está acontecendo outra vez aqui com João, irmãos. Tomado de santo espanto, ele caiu como morto aos pés de Jesus. Mas vejam, o mais importante a ser notado não é João caiu, é onde João caiu. Ele não caiu num buraco, não correu para se esconder e cair em alguma caverna. Ele não fugiu de Cristo. Ele não correu para longe dele. Humilde e reverentemente, João caiu como morto. Mas ele o fez aos pés do Cristo exaltado. E vejam, a razão, bem, foi quando escreve no verso 17 ainda: então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenham medo, eu sou o primeiro e o último. Verso 18: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, do inferno. Percebam isso. A razão pela qual João não deve temer não é a seguinte: Jesus não é glorioso, ou não é terrivelmente glorioso. A razão pela qual ele não deve temer não é Jesus é igual a todos nós, ele tem o mesmo valor, o mesmo poder, a mesma dignidade. Não, irmãos. Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é terrivelmente glorioso. Se o Espírito nos desse a mesma experiência que João teve,
nós também cairíamos como mortos sob o peso da glória de Cristo. Então por que ele não deve temer? Porque este rei, terrivelmente glorioso, também é seu salvador pessoal. João, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Como o Pai sobre quem ouvimos no último sermão, Jesus também é eterno, conhecedor e Senhor de todos os pontos da história, do Alfa ao Ômega. João, não tenha medo. Por que, Jesus? Pois eu estou vivo. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Jesus não precisava morrer, irmãos. Ele escolheu morrer. Pois como ouvimos, por amor, Ele derramou seu sangue para nos libertar da condenação eterna do pecado. Sim, Ele morreu por amor, é verdade, mas não é toda a verdade. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos, e eis que está vivo para todo o sempre. Por isso Ele pode dizer a João: João, não tenha medo, nem mesmo do inferno, nem mesmo da morte, você está livre da condenação eterna, e nem mesmo a morte vai poder separá-lo de mim. Fique tranquilo. Sem medo da condenação, mas em santo temor, João ainda ouve, versos 19 e 20. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vejam, o apóstolo deve escrever o que viu, a revelação do Cristo exaltado. Ele deve escrever as coisas do presente, a situação real e histórica das igrejas da Ásia. E ele deve escrever ainda sobre as coisas que acontecerão, ou seja, todas as coisas que acontecerão entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas que ele e todos nós saibamos de antemão, seja qual for a situação da igreja sofredora na terra, queridos, seus pastores, seus anjos, estão nas mãos do Cristo exaltado, e por meio de seu Espírito, este Cristo exaltado estará conosco até o fim. Se é assim, pastor, por que ainda sinto tanto medo? Porque ainda temo por tantas situações? Porque depois de tanto tempo andando com Cristo, ainda luto com medo? Bem, há um certo tipo de temor que jamais deveria nos abandonar. João é a esta altura um apóstolo experiente, mas ele ainda treme na presença do Cristo exaltado. É o que todo crente deveria experimentar. Quando diante do Cristo exaltado, na leitura da palavra no seu quarto, em um culto congregacional como este, nas várias manifestações da providência ou do cuidado deste Cristo exaltado, nós deveríamos temer e tremer diante dele. A ideia é, à medida que crescemos, irmãos, em nosso relacionamento com Cristo, nós não nos tornamos mais irreverentes e insensíveis à glória dele. Com o passar do tempo, nós nos tornamos cada vez mais reverentes e tementes ao Senhor. Ele é amigo de pecadores e pastor de ovelhas. Louvado seja o Senhor por isso. Ele não é só isso. Ele é o Rei da glória. Outra vez, diante de quem
nós devemos tremer e temer em adoração. Dito isso, irmãos, outros medos não deveriam nos perturbar mais. Um crente, por exemplo, não deveria ter medo de se aproximar de seu Redentor. Ao final do livro 3 das Crônicas de Nárnia, um cavalo falante se depara pela primeira vez na vida com Aslan, o grande leão. E a experiência é tão terrível que ele tenta fugir, se esconder, saltar sobre o muro, mas ele não consegue. É quando o Aslan lhe diz: meu pobre e assustado cavalo, se aproxime e não ouse não ousar, venha. Eis o que todos nós experimentamos como pecadores redimidos. Por um lado, ainda tememos, ainda trememos diante de sua glória e majestade, mas por outro, irmãos, não precisamos mais fugir, pois por graça e amor, nós podemos nos aproximar de Cristo, certos de que Ele, como fez com João, também já colocou sua mão sobre nós. Mão de cuidado, salvação e perdão. Por isso, crentes não deveriam temer o juízo final. Por isso, crentes têm certeza de salvação. Você vai para o céu um dia, alguns crentes dizem, não sei. Depende de como eu estiver no momento do retorno de Cristo. Depende não, irmão. Nunca dependeu de você, não vai depender agora. Depende de Cristo. Ele morreu e ressuscitou no seu lugar, de modo que eu e você estamos eternamente seguros. Porque Ele colocou sua mão sobre nós na cruz do Calvário. Não apenas não devemos ter medo da condenação, nós também não precisamos temer a morte. A morte não é mais nossa inimiga, queridos. Ela será a carruagem da glória para você e para mim. Eu não preciso recebê-la com os dentes trincados, sem saber para onde me levará. Eu sei, cedo ou tarde, se eu estou em Cristo, a morte vai me levar aos braços dele na glória. Porque ele na cruz colocou o seu braço sobre nós. Nós não temos medo da condenação futura, não temos medo da morte, nem temos medo da vida. Ele é o último, ou o primeiro e o último. Todas as letras da história estão sob o governo e controle de Cristo. Ele não vai ser pego de surpresa. E como ouvimos, Ele tem tudo em suas mãos, para sempre estaremos seguros. Pois bem, queridos, este é o ponto. O Apocalipse não vai matar nossa curiosidade acerca de todos os acontecimentos da história. Quem é fulano, quem é beltrano, o que é que ele faz, representa. Pare com essa loucura, meu. A proposta do Apocalipse é infinitamente melhor. Independentemente dos pontos da história, das pessoas, dos acontecimentos, o Apocalipse quer nos colocar cara a cara com o Senhor da história. A pergunta é: o que é que você quer? Conhecer um ponto da história? Ou ser conhecido e amado pelo Rei e Senhor do universo? Quer força para enfrentar os dias escuros da vida? Quer esperança que vai além da morte? Volte os seus olhos para o Cristo exaltado das Escrituras. Lembre-se, saiba,
para salvar-nos, Ele entregou a própria vida no Calvário. Em sua morte fomos perdoados, nossos pecados foram perdoados, nossas dívidas foram canceladas, não estamos mais sob a condenação de Deus, somos filhos por adoção dele. Em sua ressurreição, ele confirmou a salvação e ele nos deu um lampejo do que viveremos, queridos. Nós também ascenderemos aos céus um dia. Você também vai viver como Pai na glória celestial para todo sempre. E até lá, o que fazemos, peregrinos? Como enfrentamos os sofrimentos, os invernos desta vida? Em outro sermão de encorajamento, John Bunyan escreveu o seguinte, irmãos: viver em Deus, que é invisível, é o caminho para não desfalecer. Fixem os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eis o que quero para mim mesmo, para a minha família e para esta igreja querida. Pois inevitavelmente invernos aparecem. Talvez tenha chegado à sua casa. Quem sabe está para chegar. Como nos preparamos? Como os atravessamos? Como os olhos fitos no Cristo exaltado de Deus. Nada glorifica mais ao nosso Deus quando em tempos de sofrimento, perdendo tudo, não perdemos a alegria da salvação nele. Tenhamos nossos olhos, irmãos, voltados e centrados em Cristo Jesus. E nele encontraremos todo o encorajamento que precisamos para lidar com a dor, com o sofrimento e incertezas desta vida. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e tome aí algum tempo para falar com Deus sobre o que você ouviu.
Senhor, eis o que mais desejamos, na vida ou na morte. Nós queremos estar perto de Ti. Oh Deus, receba este culto que fizemos a Ti, por graça, pelos méritos de Cristo, e conceda-nos as Tuas mais ricas bênçãos. Dá que este sermão, ou que a Tua palavra pregada melhor, não morra ao término do culto, mas que por todo dia, pelos dias desta semana, estejamos voltando àquilo que ouvimos, lembrando das verdades gloriosas do Cristo exaltado e encontrando nele tudo o que precisamos para enfrentar a vida. Conceda-nos descanso em Ti, segurança, alegria, paz no Senhor. Leva-nos, ó Deus, aos nossos lares sob a Tua mão. Conceda-nos um restante de dia do Senhor em Tua presença. E que esta seja uma semana vivida perante a Tua face e para o louvor da Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as doces consolações, o poder e a presença do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, e isto desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Não se esqueça, nós temos um momento agora com a comissão financeira. Então pode se sentar de novo aí e aguardar. Eu acho que não mais do que 15 minutos.